Pedir desde já para que você abra a sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. No versículo 14. Nós vamos do 14 ao 17. Tá bom? Do 14 ao 17. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado, para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós vamos... Obrigado, Erickson. Vocês sabiam que o nome do Ash é Erickson? Ok? Vocês sabiam disso? É Erickson. Isso, Erickson. Se não era para revelar, eu revelei. Obrigado, Erickson. Deus abençoe. Queridos, eu vou tentar pontuar aqui, como de costume, em 3 tópicos, mas eu vou precisar voltar nele. Eu vou falar de 3 pontos aqui, mas eu vou precisar voltar nesses 3 pontos, para que a gente possa entender o que Deus quer falar conosco nesta noite. E uma das coisas que a gente precisa entender de cara é que quando Paulo, eu quero dar ênfase no versículo 17, quando Paulo, ele fala que carrega as marcas do Senhor Jesus, as marcas de Cristo, é porque realmente ele carrega as marcas de Cristo. Muitos de nós temos diversas marcas, diversas cicatrizes, sendo que muitas dessas cicatrizes, elas estão curadas superficialmente, mas elas estão cheias de pus por dentro. Existe ali uma marca, uma cicatriz, mas ela não foi curada totalmente. Quando você vê uma cicatriz que foi realmente curada, você só vai ver uma marquinha. Eu tenho uma marca no rosto, não sei se é do lado de cá ou do lado de cá, mas eu tenho uma marca aqui no rosto, ó, que eu tive aqui e aqui. Mas essa aqui eu lembro bem porque eu já era jovem e eu me machuquei jogando bola. Enfim, eu tomei uma cabeçada, desmaiei, tomei os pontos aqui e fui até a casa da minha namorada, Kátia, que na época era namorada, hoje ainda é, né? Hoje ainda é. E eu cheguei lá com um negócio desse tamanho no rosto assim, ó, e eu lembro que eu falei pro médico assim: mas vai precisar dar ponto? Porque eu não quero tomar ponto no rosto. E aí ele falou: não, é só uns pontinhos. E colocou um negócio desse tamanho no meu rosto. Era o dia da inauguração do Top Shop, eu tenho essa idade. Inauguração do Top Shop. 96 isso, não era, Kátia? E vai eu na casa da Kátia confirmar se ela vai comigo na inauguração do Top Shop com um negócio desse tamanho. Oh, não, fica tranquilo que eu vou tirar esse negócio do rosto.
eu vou botar um band-aid. E aí eu botei um band-aidzinho com aqueles pontos no rosto. Passou, foi curado, não tem nada aqui, a não ser uma leve marca. Mas por que eu contei essa história? Porque todas as cicatrizes que nós temos têm uma história. Porque toda marca que nós temos uma história. Todos. E é impossível apagar a história dessa marca aí. É impossível apagar a história dessa cicatriz. É impossível. Porque toda vez que eu olho no espelho, eu vejo o corte e lembro que eu me machuquei jogando bola. Por que eu fui naquela entrada? Por que eu fui naquela dividida? Por quê? E muitas vezes na nossa vida nós pensamos assim. Por que eu fui naquele lugar? Porque eu estava naquele lugar? Porque eu estava nesse dia? Porque eu fiz isso nesse dia? Ao entorno das nossas marcas, existem também outras histórias. No caso dessa pequena cicatriz, tinha a história da inauguração do Top Shopping. Tinha a minha história e tinha uma história paralela. Em torno às suas marcas, existem histórias paralelas de pessoas que participaram dela. Seja de forma maléfica ou benéfica, mas participaram dela. Eu lembro do amigo que me levou no hospital. Rapidamente, eram só jovens, ele veio comigo no ônibus e me levou no hospital, em Nilópolis. E eu saí do hospital rapidamente para Edson Passos. Independente da marca, eu precisava namorar mais tarde. Então eu tinha que vir em Edson Passos. O fato é que, em torno das nossas cicatrizes, em torno das nossas marcas, existem também a nossa história, mas existem histórias paralelas de pessoas que participaram disso. Alguns foram os que fizeram a marca, outros foram os que te socorreram e que te levaram no hospital. O menino que fez a marca, eu nem conheço, nem sei o nome dele. Eu não lembro nem do rosto dele. Eu não lembro. Até porque foi jogando bola. Enfim. Agora o garoto que me socorreu é meu amigo até hoje. Existem histórias profundas nessas marcas aí. Eu sei que existe histórias profundas nessas cicatrizes. Tais cicatrizes, elas podem ser, ou pode vir de diversas maneiras. Algumas delas podem ser físicas, como eu falei para você agora. Marcas físicas por causa de um acidente, não sei, por causa de uma doença. Marcas físicas, mas que deixam cicatrizes e que você lembra muito bem como foi. Na sua vida existem marcas físicas, eu não tenho dúvida disso, mas também existem marcas emocionais.
também existem marcas emocionais. Por causa de palavras, de ações, de atitudes, pessoas te feriram. Eu não tenho dúvida disso, porque feridas emocionais são causadas por pessoas. Pessoas te feriram, machucaram, talvez instituições, igrejas, trabalho, feriu de uma maneira ou de outra, te machucou. E nós sabemos que para tudo isso existe solução. Tanto para as marcas físicas, quanto para as marcas emocionais, até mesmo para a marca ou cicatrizes do pecado. Existe solução. Não precisa estar aí dentro de você como um pus mal cicatrizado, uma ferida mal cicatrizada. Porque pessoas que têm feridas mal cicatrizadas ferem outras pessoas. Isso é fato. São pessoas mal resolvidas. E por não serem resolvidas, acabam ferindo outras pessoas. E inúmeras vezes, ferem as pessoas que estão mais próximas. Ferem o marido, ferem a mulher, ferem os filhos, ferem amigos, ferem os irmãos. Pessoas que não teve boa experiência com a igreja, ferem os irmãos, porque não confiam mais em ninguém. Não consegue confiar na igreja, não consegue confiar em pastor, não consegue confiar nos irmãos. Porque viveram certos tipos de problemas. Então tem dificuldade de ter segurança de novo. No mês de fevereiro desse ano, no dia 13 de fevereiro, eu sofri um acidente com meu carro. E hoje, obviamente que eu peguei o carro, sei lá, tem 4 meses, 3 meses e pouco. Eu fiquei mais de 7 meses sem o carro. Foram 7 meses e meio. Mas hoje, para poder dirigir, inúmeras vezes eu me sinto inseguro. Há pouco tempo eu voltei a passar de 90. Porque a lembrança do pneu estourando e tombando o carro está na minha mente. Mas isso não pode me paralisar. As feridas não podem te paralisar. Não foi porque aconteceu com você, não foi nem aconteceu com você mesmo, na igreja A ou B, que vai acontecer de novo. Amém. Você precisa estar sarado. E para tudo isso, tem solução. E para tudo isso tem solução. É possível resolver. As marcas, ou as cicatrizes, ou as feridas físicas, tem solução. As feridas emocionais, tem solução. As feridas por causa do pecado, tem solução. Porque existem feridas e cicatrizes por causa do pecado. E a maioria das vezes, você só consegue perceber o quanto você foi ferido e machucado quando você realmente aceita Jesus.
Você só consegue perceber o quanto você feriu e machucou quando você aceita Jesus. Cai uma venda dos nossos olhos e a gente passa a perceber o tamanho da nossa ferida, ou o quanto nós fomos feridos. Ferido pela igreja? Sim. Não pela igreja de Cristo, mas por essa instituição? Sim, muitas. Ferido por pastores? Nossa, muitos. Feridos pelos irmãos? Nossa, muitos. Mas há solução para isso? Você precisa estar paralisado. É necessário que você esteja parado por causa daquilo que aconteceu no passado? Não. Tem solução. Existem soluções. Na maioria das vezes, o físico, ele é resolvido indo ao médico. Simples assim. O emocional, pedindo perdão e liberando perdão. Simples assim também. E as feridas por causa do pecado, aceitando Jesus e levando uma vida de arrependimento. Então está resolvido, pastor. Eu falei para você que era 3 pontos. A pregação termina aí. Está resolvido. Paulo feriu e foi ferido por causa do pecado. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos, no capítulo 7. No capítulo 8. Capítulo 8. Saulo consentiu, versículo 1, consentiu na morte dele, de quem? De Estevão. E naquele dia se fez uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos, e uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Ele também consentiu, não só na morte de Estevão, mas na morte de muitos outros cristãos. Ele também foi ferido e feriu por causa do pecado. Solução de Paulo: ele teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco, e a sua vida mudou para sempre. Você quer ser sarado nas suas feridas por causa do pecado? Então você precisa ter um encontro com Jesus, um encontro de verdade, aonde você deixa Ele mudar a sua vida. Porque enquanto você achar que tem um domínio sobre a sua vida, significa que você nunca se encontrou com Jesus.
significa que ele não domina sobre você. Porque se de verdade você tivesse encontrado com Jesus, você seria muito mais maleável dentro das questões em relação a tudo, ao evangelho, ao casamento, à amizade, tudo. Algumas pessoas têm o costume de dizer assim, comigo só erra uma vez. Interessante. Imagina se Deus pensasse assim. Não teria um que seria salvo, a não ser Enoque e Elias, que foram arrebatados. Alguns aí podem estar pensando Moisés, mas isso é uma outra história. Mas a grande verdade é que a gente precisa de fato de um encontro com Ele para mudar tudo. Vamos comigo. Abra sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 8 em diante. Eu vou ler até o 10. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, ficamos perplexos, porém não desanimados, somos perseguidos, porém não abandonados, somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Havia feridas emocionais também em Paulo? Havia. Mas não angustiado. Não dava para viver angustiado. Não dava tempo. Perplexo, tipo, sim, mas não desanimado. Não desanimado. Isso tem a ver com as emoções, gente. Perseguidos, nossa, muito. Mas não abandonados. Não abandonados. Quantos pensam que foram abandonados por Jesus? Quantos pensam que foram abandonados por Deus? Por causa das suas emoções, as feridas que tem na alma. Quantos pensam que foram abandonados, que foram rejeitados? Porque foram rejeitados fisicamente, porque foram rejeitados pelos seus pais, foram rejeitados pela família, foram rejeitados por pessoas, foram rejeitados em relacionamentos. Não, mas não abandonados por Deus, não. Derrubados sempre, muitas vezes, mas não destruídos. Cair é uma coisa, mas ser destruído. Quantos estão destruídos em suas emoções por causa da depressão e estão tirando a sua vida? Por causa de palavras, por causa de instituições. Vê se vale a pena, querido. Às vezes eu paro para pensar em casa, eu fico analisando brigas de casamento, por exemplo, dentro de casa. A maioria das vezes, né, as brigas bobas, é porque deixou alguma coisa fora do lugar, é porque deixou louça na pia, porque não pegou a roupa na corda. O que mais, Cátia? Toalha molhada, não sei o que lá. Cada um tem os seus probleminhas aí. Pô, em cima da mesa tu deixa? Não encher a garrafa? Fala mais. Fala mais. Então eu acredito que isso acontece em todas as casas.
Acredito que isso aconteça em todas as casas. Mas se nós dermos ênfase a tudo isso, nós vamos criar um problemão dentro de casa. E aí eu fico analisando, por que as pessoas, elas criam problemões desse jeito? Por quê? Só que eu sei que nem todas as brigas são por causa disso. E aí vem as piores. Mas aí essas piores que eu vou citar aqui, eu te falo sem medo de errar. Sem medo de errar. É porque falta o encontro com Jesus. Aí vem as brigas por causa de ciúme. Falta o encontro com Jesus. Você não confia na outra pessoa porque de alguma maneira você foi ferido. E agora está difícil para poder confiar, seja no seu relacionamento ou em outro. E aí fica difícil para confiar. Sou eu dirigindo o meu carro, tá entendendo? Aí vem outros. Aí vem por causa de problemas financeiros. Vem outros. Vem outros, e outros, e outros, e outros, e outros. Que isso vai afetando o casamento e vai destruindo. Até que alguém, em algum momento, acredita que precisa sentar para poder conversar e resolver. O problema é que a maioria das vezes no casamento, Israel, um ou outro quer ter razão. Enquanto um não cedeu, ou os dois, fica difícil de resolver. Então vai gerando mágoas, vai gerando ressentimentos, vai gerando problemas emocionais. Daqui a pouco você não consegue ter um relacionamento sadio dentro de casa. Não consegue ter um relacionamento sexual. Não consegue ter relacionamento algum. Mas esse falta Jesus. Esse falta Jesus. Caídos, mas não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus. Porque se nós entendêssemos que morremos para esse mundo, cederíamos, abriríamos mão. Porque as pessoas, como as pessoas falam, é difícil ter uma amizade que cometeu diversos erros comigo, porque ela não quer ficar sendo ferida. Ela não quer ficar sendo ferida. Então ela cria uma autodefesa. O erro é uma vez só. Paulo tinha feridas físicas? Tinha. Tinha feridas por causa do pecado? Tinha. Tinha feridas emocionais? Tinha. Mas nada disso paralisou o apóstolo Paulo. Nada disso. E aí, voltamos ao versículo 17 de Gálatas capítulo 6. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Essas são as verdadeiras marcas que a gente tem que carregar. Abra comigo, por favor, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 4. A gente vai concluir aqui.
Mas acredite, é aqui que está a cereja do bolo. Porque todo o restante eu poderia tratar como introdução. Mas aqui é o que realmente importa. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 4 até o 10. Pelo contrário, em tudo nos recomendamos a nós mesmos como ministro de Deus. Nos recomendamos aonde? Em quê? Na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias aqui é nas orações, nos jejuns, na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto para atacar quanto para defender, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Esse era o apóstolo Paulo, cheio de marcas, cheio de feridas, mas cada uma delas cicatrizadas e muito bem cicatrizadas. Por quê? Porque ele sabia o porquê que ele estava sendo marcado. Qual é o problema disso tudo aqui? É que muitas das vezes as marcas e as feridas que nós estamos recebendo por causa do amor ao Evangelho, e você não percebe. Você não percebe que você foi ferido inúmeras vezes, mas o motivo foi simplesmente porque você aceitou Jesus. O motivo foi simplesmente que você resolveu ter uma mudança de vida. O motivo foi simplesmente que você já não concorda com as mesmas coisas, que a sua vida mudou, que as coisas agora são diferentes. E aí você não consegue perceber isso. E aí você fica angustiado, perplexo com as coisas que estão acontecendo na sua vida, mas na verdade são as marcas de Cristo. Não pode ser diferente. Se eu ando em Deus e tenho sido ferido e marcado, é por Cristo, é pelo próprio Senhor. Não que é Ele que tem feito as feridas, mas por permissão dEle, para honrar e glorificar Ele. Se hoje sou marcado, é por Cristo. Se hoje sou ferido, é por Cristo. E eu preciso entender isso. Eu não posso estar preso no meu passado. Eu não posso estar preso em coisas lá de trás, que aconteceram lá atrás. E te digo ainda, que muitas coisas que aconteceram lá atrás também foram marcas de Cristo. Mas você não conseguiu perceber. Fomos feridos por pessoas inúmeras vezes, ferido por pastores inúmeras vezes, ferido por discípulos inúmeras vezes, ferido pelos próprios irmãos inúmeras vezes, feridos pela instituição inúmeras vezes, mas vale muito a pena ser ferido, marcado por amor a Cristo,
porque tais marcas não passarão batidos aos olhos de Deus. Inúmeras vezes é necessário passarmos por algumas coisas para o aprendizado, para o crescimento. Não tenha dúvida disso. Não é que tem que ser assim, mas se foi assim, entenda que tais marcas são marcas que precisam existir, porque lá atrás você precisa olhar e ter uma cicatriz que não tenha pus, que foi sarado, que foi cuidado, uma cicatriz sem dor. Quando Paulo fala tudo isso, ele não fala por causa de sofrimento, ou pela dor que ele está sentindo. Inúmeras vezes ele fala: não quero me gloriar, mas se eu tiver que me gloriar, eu vou me gloriar no sofrimento que eu tenho tido por Cristo. Como se gloriar no sofrimento? Quem consegue se gloriar por sofrimento? Se você entender a profundidade do Evangelho, você vai conseguir entender que inúmeras coisas que acontecem sobre as nossas vidas só acontecem porque é necessário acontecer. São marcas, são feridas. Volta para o início. Que todas elas têm uma história para contar. Todas elas. E que todas elas também têm uma história paralela. Que não tem a ver só contigo, mas tem a ver com a sua família, tem a ver com amigos, tem a ver com irmãos, tem a ver com igreja, tem a ver com emprego, tem a ver com trabalho. Quantas pessoas você vai poder ajudar, porque você passou por isso? Porque você passou. Aí você olha, por que eu, Senhor? Eu vou falar uma coisa aqui que é coisa de maluco. Quem vai olhar e vai dizer: graças a Deus, Senhor, foi comigo. Quando eu saí do acidente, eu estava meio que em choque, mas depois que passou o choque, eu falei, graças a Deus foi comigo, porque eu estava indo buscar mais algumas pessoas, e tinham 3 crianças que iam, mais 2, uma senhora e mais uma, a mãe das crianças, mais um adulto. Graças a Deus foi comigo. Mas ali é notório o que iria acontecer. Aconteceu um acidente, eu estava indo buscar uma pessoa. Então eu vi o que aconteceu. E depois que eu vi o que aconteceu, eu vi que foi um livramento. E como eu estou vendo, estou falando. Graças a Deus só tinha eu no carro. Graças a Deus. Por que a gente não consegue falar isso? Porque a gente não consegue ver o fim. A gente não consegue ver o que iria acontecer. A gente não consegue ver o que iria acontecer. Porque aconteceu tal coisa que causou feridas e causou marcas. Nós olhamos mais para as feridas e para as marcas, e não para o livramento. Quantas feridas e marcas que vieram sobre a sua vida, que vieram sobre as nossas vidas e foram livramentos. Foram livramentos. Quantas feridas e marcas que marcaram povos. A víbora que vai morder o apóstolo Paulo, tu acha mesmo que ele queria ser mordido pela víbora?
Ah, tem uma víbora ali, morde aqui, para eles verem o poder de Deus. Aí você vai ver um povo se convertendo por causa da mordida de uma víbora. Deus sendo manifestado por causa de uma marca, por causa de uma cicatriz. O cara está preso. O cara está preso. Está no navio, está preso. Ele poderia deixar todo mundo morrer. Mas não. Ele se levanta, olha para o povo e diz: ninguém vai morrer, porque eu estou aqui. Ele sabe quem ele é. Pessoas que têm marcas e feridas e sabem o porquê de tais coisas. Eu não estou te falando que tu vai entender naquele momento, mas você sabe que existe um propósito em tudo. Você sabe, por isso que crente é tido como maluco, porque em tudo a gente diz, tem um propósito. Eu não sei o quanto que você crê nisso, mas a gente fala, tem um propósito, tem um porquê, é Deus. Isso é coisa de cristão. Isso é coisa de cristão. Inúmeras vezes as marcas, elas são necessárias, as feridas, porque para ter marca, precisou ser ferido, e agora que você foi ferido, tem marca. E eu vou terminar aqui, para você não pensar assim, tu falou muito do apóstolo Paulo, vou te falar de Jesus. Ele se apresenta para todos. Mas ainda faltava um lá. Tomé não se encontrava. Mas quando estão todos de novo e Tomé está reunido, e todos já tinham falado para Tomé, olha, Jesus estava aqui. Mas ele ainda não acredita. Então aparece Jesus e diz: Tomé, toca nas minhas feridas. Não dá para a gente brincar com o Evangelho. Não dá, cara. Ver os furos nas minhas mãos. A gente pensa que o Evangelho é só vitória, só conquista. Tem feridas, querido. É por isso que muitas pessoas se afastam, se desviam e não conseguem ficar firme no Evangelho. Eu não estou falando que não tem vitória, que não tem conquista, porque tem, mas não é só isso. Tem marcas, tem ferida, tem sofrimento, tem açoite, tem perseguição. Toca, Tom. As feridas estavam lá, a marca estava lá. Era Jesus, cara, era Jesus. Já com seu corpo glorificado e com marcas. Ele poderia ter dado fim em todas as marcas, em todas as cicatrizes.
Mas não. Marcas e cicatrizes, elas são necessárias porque carregam história. E a história ali de Jesus era: eu fui crucificado, eu morri, vocês viram que me pregaram na cruz, as minhas mãos e os meus pés, mas a minha história é: eu ressuscitei e estou aqui agora com vocês, Tomé. Essa é a minha história. Qual é a história da sua cicatriz? Qual é a história da sua marca? Você pode carregar isso a vida toda, reclamando do que fizeram contigo, de quanto te magoaram, de quanto te fizeram sofrer, e nunca entender que você foi marcado por Cristo, e que no seu corpo está levando as marcas de Cristo, e isso é muito mais como desonra do que honra, porque você não entende que tais coisas são necessárias acontecer. Alguns vão dizer: não é bem assim. É bem assim, querido. E é por isso que muitos se afastam, porque não conseguem ter o que vieram buscar na igreja. E porque muitos estão firmes, porque entenderam o Evangelho e viram que o Evangelho vai além de conquista, de vitória, de bens, vai além de tudo isso. Entenderam? Então vem os dias bons, eles estão muito bem, e vem os dias maus, eles estão muito bem, porque dia nenhum vai determinar quem é o cristão. Dia nenhum vai determinar quem você é. A glória do cristão não termina aqui, não termina na minha conta bancária, não termina na minha casa, não termina no meu carro, não termina no meu emprego, no meu estudo, não termina. Na verdade, a glória do cristão não termina, é para sempre, é eterna. Ela é eterna, ela é em Cristo. Se tem marcas, se tem feridas, parece loucura o que eu vou te dizer aqui, mas valorize isso, porque você tem uma história para contar. Você tem uma história para contar. E pessoas vão ouvir a sua história e vão entender o que é ser cristão, e não apenas ser crente, mas o que é ser cristão. Vamos cear? As marcas são necessárias. Quão espinhosa coroa que Jesus pôs